700 anos antes da vinda de Jesus, o profeta Isaías, ele profetizou sobre Jesus. Isaías é considerado, tem sido visto como o livro de Apocalipse do Antigo Testamento, porque são tantas profecias em Isaías que se cumprem na vida de Jesus e que ainda vão se cumprindo. E então esse profeta ele começou a falar sobre o Messias, que quer dizer Salvador, o enviado, muitos anos antes de Jesus ter vindo. E uma dessas profecias é essa que nós lemos aqui hoje, no capítulo 9, versículos 6 em diante. Ele diz que, olha, porque nos nasceu um menino, um filho nos foi dado. E ele começa a falar deste menino, começa a falar desse filho. Ele dá as características desta criança, deste menino que nasceu. Ele diz assim: o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Vamos dar uma pausa ali. Se você acompanhar, os atributos que ele está a colocar para este menino são atributos divinos. Não são de seres humanos, não são para homem, não são para um ser qualquer. Mas são títulos que só alguém que é divino, só Deus, pode ter isto, pode ter esses nomes, esses atributos. E esse é um dos textos que nós podemos usar. A Bíblia tem vários outros textos para poder provar que Cristo não era simplesmente homem, que Cristo é Deus. E então vêm as outras religiões, até aquelas mesmo que dizem ser cristãs. Por exemplo, eu pego muito esse exemplo, as testemunhas de Jeová, que dizem que nós idolatramos, nós adoramos a Jesus e que Jesus não é Deus. Às vezes você escuta cada coisa e fica assim, mas será que eles conseguem ler mesmo? Porque é estranho. É assim, eu gosto de conversar com eles. Eles chegam para a minha casa, aqui ainda não tive o privilégio. Mas eu gosto, quando eu vejo, se ele não chamar-me, eu vou lá até com ele. Então, eu quando vivia em Chiba, antes de vir para aqui, não, muito antes, em Hiroshima, tinha um casal de jovens, e que são missionários. Agora eu acho que eles estão na Austrália, inclusive. Estão a desviar os outros na Austrália. E então eles vieram até comigo, olha, queremos falar sobre Jeová, e eu, como já sei, disse, sim, à vontade. Podemos visitar, aparecer na sua casa? Pode. Aí marcamos horários e passamos a nos encontrar regularmente. Eles vinham para darmos tudo. E eu sou aberto para isso. Quer darmos tudo da Bíblia? Amém. Dou a cadeira. Se tiver um chá, café, vamos aí, bebemos. E eu vou ouvindo. Eu não quero inverter já o papel. Eu vou ouvindo, vou fazendo perguntas, porque as perguntas que eu faço são intencionais. São perguntas para provocá-lo a pensar. Ele que veio para ensinar-me, eu vou fazendo perguntas que ele vai ficar assim. E depois, no momento certo, no tempo do Senhor, aí sim, vamos inverter os papéis agora. O estudante passa a ser o professor e o professor passa a ser o estudante. Então, uma vez dessas, nós a conversar, e eles tentavam provar que Jesus não é Deus. Então, pegam muito um texto mal interpretado de Colossenses, a dizer que Jesus é a imagem. A imagem é o filho, então a imagem não é o mesmo que o original. E foram pegando assim, são mais interpretações. Eu disse, bem, olha, a Bíblia tem vários textos a provarem sobre a divindade de Jesus, que Jesus é Deus. Até tem um que diz que Ele é Deus poderoso. E eu falava assim com uma certa timidez, porque eu sabia que eles também sabiam, eu pensava que eles sabiam. Aí a esposa disse, sério? Que existe isso na Bíblia? Disse, afinal não sabe. Agora vou falar com autoridade. Disse, sim, está na Bíblia, eu posso provar. E fomos lá para Isaías. Viemos para esse texto. E quando fomos lendo, justamente aqui, quando chegamos nesse título, maravilhoso conselheiro, aqui ainda está meio simples, né? Apesar de que não é um título qualquer, é divino também. Mas quando você vê aqui, o menino está sendo chamado de Deus poderoso. Ela diz, sou desse, né? E eu, sou desse, ó. Aí foi que eu dei conta que eles não sabiam disso. E isso ajudou-me a entender que muitas dessas pessoas, os que vêm, por exemplo, pregar, as religiões, os testemunhos de Jeová, os mormons,
eles não conhecem a palavra de Deus. E nós às vezes assustamos, ficamos com medo, pensamos assim, esses conhecem a Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Mentira! O que eles conhecem são os textos que eles têm lá nas suas revistas, nos seus livros. Eles treinam em função daqueles textos. Se você pedir, olha, dá para fechar a revista, você vai dar conta quanto de dificuldade ele terá. Então, como esse texto não estava lá no livro do treinamento, então aí começou a conversa. Eu disse, olha, está aqui, Deus poderoso. E está claro para todos que está a falar-se de Jesus, porque é Jesus que vai nascer. Quer eles, quer nós entendemos assim, está a falar de Jesus. Mas ele está sendo chamado aqui de Deus poderoso. O que quer dizer que Jesus não é um ser qualquer. Ele não pode ser comparado com os outros fundadores das outras religiões. Não. Ele é muito mais que Buda. O próprio Buda deixou claro que ele não era divino. Os seus seguidores é que ficam a fazer confusão. Ele é muito mais do que Maomé, o fundador dos muçulmanos. Ele é muito mais do que qualquer um que passou nessa terra. Porque Jesus, ele deixa a marca e ele é chamado de Deus poderoso. Ele é Pai eterno. Olha, eu até poderia tirar a palavra Pai. Assim, porque alguém também vai ficar, mas espera aí, se tem Deus Pai, tem Deus Filho, como é que Jesus também está sendo chamado de Pai? Bem, isso é teologia, não vamos entrar lá hoje. Mas suponha que, por exemplo, apaguemos a palavra Pai, fiquemos apenas com a palavra eterno. Só essa palavra também já prova que Jesus é Deus. Porque só existe um ser que é eterno. Eterno é alguém que não tem fim, nem tem início. Troquei? Sim. Não tem início, nem tem fim. E ele está sendo chamado aqui como Pai eterno. Ok, Jesus é eterno. Ele sempre existiu. Por outras palavras, a criação que nós vemos foi Jesus que o fez. Espera aí, não foi o Pai? Não, foi Deus que fez. Ok, ele é Pai eterno e depois ele é Príncipe da paz. Ou seja, é ele que produz, que faz com que haja paz. Quando estou em Jesus, eu tenho paz. Então é isso que nós falamos, esse é o significado do Natal. O príncipe da paz veio para habitar entre nós, veio para morar entre nós. Ok, se eu pudesse colocar um tema nessa exortação hoje seria Deus no nosso meio. Quando você olha para Jesus, quando pensamos no Natal, muito mais do que aquilo que vemos, aquelas imagens que vemos na igreja católica, por exemplo, aquela criança e a senhora deles, de não sei o quê. É muito mais do que aquilo. Estamos a falar do próprio Deus que largou a sua eternidade, que largou a sua glória e veio para habitar no nosso meio. Agora, como é que começa essa história toda? Quando começamos a estudar a vida de Jesus na terra, entendemos que Jesus, ele traz apenas um único tema. Todas as mensagens de Jesus estavam dentro desse único tema, que é a vinda do reino de Deus na terra. E sempre foi assim. Desde Gênesis até o último livro da Bíblia, o desejo de Deus sempre foi que o reino de Deus, os princípios do reino de Deus, pudessem dominar a terra. Por isso é que ele, quando criou o homem, ele o fez segundo a sua imagem e semelhança. Sempre foi plano de Deus que a terra iria ser governada de acordo com o reino de Deus. Tudo mudou quando Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus. Mas quando você estuda a Bíblia, vai ver que Deus está sempre a fazer esforços para que o seu reino continue a dominar na terra. Vemos aí, ele envia Moisés, envia os outros profetas, envia os juízes, e o desejo de Deus é sempre que o seu reino, venha se impor na terra. Esse é o tema principal. João Batista, quando ele vem, ele também diz assim: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E foi a mesma história que Jesus também fez. Então, por quê? Porque o plano de Deus foi destruído lá no Jardim do Éden. Deus quer restaurar, Deus quer trazer de volta o seu plano, que é viver o reino de Deus. E isso é algo que nós precisamos vivê-lo aqui na terra. A imagem de muitos cristãos é que essa coisa do reino de Deus é quando você morre, aí quando você vai para o céu, aí começa o reino dos céus. Não! É aqui na terra.
Já reparou que quando Jesus ensina aquela oração, ele diz assim, dentro da oração, ele diz assim, venha a nós o quê? Seu reino. Ele não diz, vai a ti o teu reino. Venha, quer dizer, está a sair dali, vem a nós o teu reino. E que seja feita a tua vontade, quer nos céus e na terra. Então, é plano de Deus que o reino dos céus seja estabelecido aqui na terra. Agora, quando estou a falar de reino de Deus, não estou a falar que é prosperidade. Não, estou a falar de que Jesus sendo o Senhor, Jesus sendo o Salvador, mas vivendo as coisas dos céus já aqui, tendo uma mentalidade do céu, apesar de eu estar na terra. Ou seja, só aqui na terra eu passo a ser apenas um peregrino. Eu acho que foi o pastor Otton que falou de peregrinação, peregrino alguns tempo atrás. Aqui eu estou simplesmente a peregrinar, mas eu sou cidadão do céu. Agora, como eu sou um cidadão do céu, aqui onde eu estou a peregrinar, eu preciso viver a minha cidadania. Os irmãos são brasileiros, eu sou angolano. Estamos todos nós aqui nesse país comum, né? Estrangeiros. Obedecemos às leis daqui do Japão, mas ainda assim, vocês não deixaram de ser brasileiros. Eu não deixei de ser angolano. Tenho que obedecer às leis do Japão, tudo bem, mas isso não quer dizer que... Não, estou a obedecer às leis do Japão, então já posso fazer qualquer coisa mal contra os angolanos. Eu ainda sou angolano. Por quê? Porque isso é a minha cidadania, apesar de estar a viver aqui no Japão. Então, um cristão, quando alguém se torna cristão, ele adquire essa nova cidadania. Agora, requer que ele ou ela viva essa cidadania em tudo quanto ele faz, porque ele passa a ser um embaixador, um representante de Cristo. E era isso que Isaías vai, assim, profetizando, olha, vai aparecer, o próprio Deus virá, e ele vai habitar no vosso meio. E os judeus, eles estudam essas profecias todas. Por que hoje em dia o povo judeu, a maioria deles ainda não crê, não acreditam que Jesus é o Messias profetizado? Por várias razões. Uma delas, por exemplo, nós lemos aqui, Isaías faz menção que esse menino que iria nascer seria descendente de Davi. Então, para muitos judeus, eles têm em mente que o Messias será alguém, sobretudo no tempo quando Jesus veio, eles viviam num período de opressão. Os romanos é que dominavam. Quem eram os romanos? Inimigos. Dominavam Jerusalém, dominavam Israel. Então, na mente do judeu é que o Messias que virá, ele virá para nos livrar, para nos libertar dos romanos. Então, na mente deles é um descendente de Davi, é do estilo Davi, que aparece diante de Golias, quando ninguém sabe como fazer, mas quando Davi vem, ele liberta-os, mata Golias, os filisteus são mortos e Israel é liberto. Então essa é a mentalidade que o judeu tem, que o Messias virá para nos libertar dos romanos. Agora vem Jesus, primeiro olham para ele, filho de carpinteiro, Davi carpinteiro. A imagem que eles têm do Messias é um homem forte, guerreiro. Está a aparecer alguém que faz cadeiras. Está a aparecer alguém. Eles olharam para ele como alguém do estilo José. José é aquele que perdoa. Você olha para as mensagens de Jesus, Jesus está dizendo assim: ouviram que vos foi dito, amaldiçoarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aqueles que vos maldizem e orai por eles. Esse é o Messias. Está a dizer que temos que amar os romanos. E como se não bastasse, temos que até parar de orar pelos nossos filhos e orar pelos romanos. Não pode ser. Esse não é o Messias. Vamos continuar à espera do Messias. Então, Jesus ele vem como José, que perdoa os seus irmãos, que diante da tentação ele foge, não luta com a mulher de Potifar, ele é que foge. Enquanto que Davi, se aparecesse ali, Davi diria: você vem aqui com a espada, eu venho em nome do Senhor, eu não fujo. Então essa é a mentalidade que o judeu tinha naquela altura. Por isso é que muitos deles, tem outras razões, né? Essa é uma delas. Eles não aceitaram Jesus, e muitos deles até hoje estão à espera do Messias. Mesmo vendo as profecias, vê essa profecia ser cumprida, vê profecia, por exemplo, de Isaías 53, que fala que o cordeiro foi levado, imaculado, destruído, e olha para ele, pergunta para ele: você olha para a história de Jesus, não foi isso que aconteceu com ele? Alguns, sim, foi. Não, mas mesmo assim, ele não é o Messias. Cegueira, hein? Agora, muita gente não conhece isso, né?
Foi isso que Jesus veio fazer. Por que ele teve que vir no nosso meio? Aqui entra a questão do pecado. Quando falamos do pecado, a história começa a ficar muito mais complicada, porque temos algumas palavras na Bíblia que são bem complicadas. E eu tenho dito que os cristãos deviam ser as pessoas mais inteligentes. Por simples razão. É que na Bíblia você encontra cada palavra difícil de entender. Mas vocês e eu lemos e vemos como se fosse algo simples. E se for então numa Bíblia em japonês, pior. Eu me lembro, eu falava com um professor meu lá na Universidade de Osaka que deixou bem claro, olha, tem palavras aí no vosso livro, vocês os cristãos, que nós não entendemos. Mas quem está a falar isso é alguém que estudou muito. Você começa a falar, por exemplo, pecado, o que é isso? Iniquidade, transgressão. São palavras fortes e que nós cristãos usamos. Mas infelizmente, às vezes mesmo nós cristãos também só falamos, mas também, o que isso quer dizer? Não sabemos. Mas está isso na Bíblia. A palavra pecado, por exemplo, né? Na Bíblia em japonês, dá dor de cabeça para poder explicar, porque eles dizem tsumi. Tsumi é a mesma palavra que se usa para crime. E por isso é que muita gente, quando você começa a falar de tsumi, tipo, eu criminoso, eu não cometi nada, não matei ninguém, não fiz nada e tal. Então, até abrir aquilo e desmistificar, são assim que eles entendem. Mas isso é bem simples até, porque a palavra pecado no original, né, o hebraico, vem da palavra katá. Capa, os irmãos dizem K. K, H? Os irmãos falam H também? H, ok. K, H, T, A. Quer dizer, pelo seu significado, pela definição da palavra katá, até nem é diretamente algo religioso. Quer simplesmente dizer falhar, ou falhar o alvo. Por exemplo, aquela cena de Davi com Golias. Aí Golias está vindo com a espada, Davi prepara aquela pedrinha. Se Davi falhasse, eles iriam usar a palavra katá. Falhou de acertar no alvo. E é essa palavra que também é usada para poder dizer, para poder empregar na palavra pecado. Que alvo é este? Vamos voltar em Gênesis. Criou Deus o homem segundo a sua imagem e semelhança. Quando o homem pecou, ele falha o alvo de viver para a glória de Deus, de passar a viver segundo a imagem de Deus. Por quê? Deus é santo. Deus não é pecador, não tem pecado. E o plano de Deus sempre foi que o homem vivesse assim, conforme a imagem dele. Quando o homem falha essa linhagem, então é aí onde vemos a introdução. Os hebreus usam essa palavra, katá, porque o homem falhou de acertar no alvo. Acertar o alvo é viver para Deus, viver para a glória de Deus, como a imagem de Deus. E assim tem sido. Cada vez que nós pecamos, nós estamos simplesmente a falhar de acertar no alvo, como fomos programados para viver. Por isso é que se define que pecado é desobedecer a Deus, andar fora da lei do Senhor. Então havia a lei, eu acertar no alvo, viver de acordo com o alvo. O meu alvo é Deus. E quando o homem pecou, ele falhou, passou a falhar de viver no alvo. Palavra katá. E tem a outra palavra que é transgressão. Descomplicando isso, transgressão quer dizer simplesmente quebrar a confiança. Então tem Deus e o homem. Quando eu cometo transgressão, quando eu transgrido contra Deus, eu estou simplesmente a quebrar a minha aliança com Deus, a minha confiança em Deus, aquela relação que eu tenho com Ele. Agora, quando estamos na Bíblia, vemos vários esforços para que o homem se reconcilie com Deus, para que o homem volte a andar naqueles caminhos com Deus. Vemos no Antigo Testamento a levarem ovelhas, gado, matarem, fazerem sacrifícios para que o homem volte a acertar no alvo. Mas não dá certo, porque a mesma pessoa que está a vir com ovelha para acertar no alvo, ele também ainda é pecador. Ele ainda tem katá. Então, há necessidade que um ser que também é homem, mas que não tem pecado, substitua, venha fazer a aliança.
É aí onde Deus entra na história. O próprio Deus se faz homem. Então, quando nós olhamos para Jesus, Jesus é 100% homem, 100% Deus. É verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Então, não tem um ser igual a Ele. É o homem que chegou e mudou a história. Você olha para a história, tem a história dividida em duas partes. Antes de Cristo, depois de Cristo. Sem Cristo, não há história. É Cristo que faz a diferença. É Cristo que nos dá aquela paz, que você está passando um momento de angústia, um momento de aflição, mas ainda assim consegue rir. O pastor esteve a contar aqui a semana passada. Você tem as suas experiências também, creio. Há momentos em que você está lá embaixo, mas ainda assim você sente que parece que há uma força que você não consegue explicar. Mas onde é que vem isso? É o Deus que está em você. Porque Ele é o príncipe da paz. Você está em angústia, em momentos terríveis, difíceis, mas ainda assim sente paz. Eu quando vivia em Osaka, eu vivia num complexo de vários estudantes de vários países. E tinha um grupo que eu mais gosto, os muçulmanos, que eu queria alcançá-los. E apareceu um do Dubai, e não sei o que ele viu em mim. Ele logo viu e disse, olha, vamos trocar os nossos nomes. Eu passarei a chamar-me pelo seu nome e você. Eu disse, ok. E quando ele me encontrava na rua, me chamava pelo meu nome, que às vezes eu ainda ficava confuso. Aí eu sabia que tinha que trocar. Mas um dia desses, porque era um dormitório e tínhamos uma cozinha comum, onde todo mundo ia, preparava os seus alimentos e tal, e nos encontrávamos ali. Então eu entro pela cozinha e encontro um grupo de pessoas, todos eles muçulmanos, da Indonésia, do Dubai, de não sei aonde. Como todos são adoradores de Allah, estavam todos no mesmo grupo. A linguagem é a mesma. Mas assim que eu entro, o homem diz assim, olha, lá vem um homem que me faz feliz. É que ele está sempre alegre. E eu olhei assim, está a falar de quem? Mas como não via ninguém, ele foi assim, você! É que eu nunca vi esse jovem, eu nunca lhe vi triste. Se soubesse. Então, estás a ver o que acontece quando nós temos Jesus? Temos problemas? Temos. Mas como o príncipe da paz habita em nós, como o príncipe da paz reina em nós, ele nos dá aquela paz. As pessoas olham para você, você está a chorar, mas elas estão a ver você a rir, com uma face assim, a brilhar. Nesse momento já não é você, eles estão a ver Jesus por meio de você. Quanto mais você está ligado a Ele. E é isso que deve acontecer. Porque eles precisam ver Jesus. E aí eu tenho a oportunidade. Aí eu me recordei. Claro. Sim, eu estou sempre feliz. Pois. A Bíblia conta a história daquela mulher que o profeta Eliseu profetizou e orou por um filho. E o casal teve um filho. Mas aí depois chega um momento em que o filho, um dia desses, está com o pai no campo, aí dor de cabeça forte, e o pai diz para um servo, olha, leva ele para casa. E quando ele chega em casa, chega com o menino em casa, ele depois acaba por morrer. O que a senhora faz? Coloca o filho num dos quartos e prepara aí o jumento e vai ter com o profeta Eliseu. Mas ela está indo ter com o profeta Eliseu, aí o marido dela pergunta assim, então, está tudo bem? Qual é a resposta dela? Está tudo bem. Só alguém que tem Cristo, que vive debaixo do domínio de Cristo, pode dar uma resposta dessas. Como assim está tudo bem? Deixa um defunto em casa, e que se atrasar, daqui a pouco vai começar já o cheiro. Mas ela diz assim, está tudo bem. Tipo, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Agora, espera aí, há uns que só fazem a paz do Senhor porque é religião, né? Mas, quando mais eu desapareço, mais Cristo em mim e através de mim, falo, está tudo bem. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele toma conta dos meus problemas. Não é que já não haverá problemas. Haverá, e até parece que aumenta quando você se torna cristão. Mas ainda assim, a alegria do Senhor é a minha força. Foi isso que Jesus veio, príncipe da paz.
Agora, quando começamos a estudar a Bíblia, entendemos que quando Ele habita em nós, você adquire aquela paz que o mundo não consegue dar. Ele próprio deixou bem claro: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Porque a paz de Cristo ultrapassa todo o entendimento. Explicou agora. Ultrapassa todo o entendimento. Você está passando por problemas, mas como você tem paz, você ainda assim consegue mostrar os dentes a rir. Por quê? Ultrapassa todo o entendimento. As pessoas que não têm Cristo olham para ti, mas você é louco, você é louca. Como é que é possível? Sim, porque eu tenho uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Você não tem essa capacidade de entender, a menos que você tenha Cristo também. Se não tiver Cristo, você não vai entender isto. Então nós somos as pessoas mais felizes, mais felizardas do planeta, por termos Cristo. Agora, um dos seus discípulos, João, ele quando escreve sobre a mensagem, a vinda de Cristo, tal como lemos aqui, vamos voltar ali agora em 1 João, capítulo 4. E 10, né? Foi assim que Deus mostrou seu amor por nós. Enviou seu Filho único ao mundo para recebermos a vida por meio dele. Vamos dar uma pausa ali. Não só recebemos paz, mas recebemos também vida. Está a entender? Temos vida. Eu quando conheci o Senhor, um dos textos que se pregou naquele dia foi aqui em 1 João capítulo 5, no versículo 12, que diz que aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho não tem a vida. Ou seja, sem Jesus nós somos mortos. Por quê? Porque não temos aquela relação com Deus, que é o Criador, que é a fonte da vida. Então todo aquele que não tem Cristo está morto. E eu me lembro, o Senhor deixou bem claro para mim, nos meus primeiros anos aqui no Japão, quando eu cheguei. Houve um dia desses que eu parei e comecei a admirar os japoneses, a forma como eles são organizados, todos felizes, porque ficam sempre a rir e tal. E eu olhei para eles e disse: esses são dos mais felizes do mundo. Eles têm tudo, quase que têm tudo. Tem casa, tem carro, está tudo arrumado, tudo organizado. E eu disse assim: olha, só lhes falta uma coisa. Eles praticamente têm 90% e falta-lhes apenas 10%, que é Jesus. Assim que eu acabei de falar que é Jesus, segundos depois o Espírito Santo falou para mim: eu sou os 10%. Senhor, tenha misericórdia. Aí o Senhor me levou de volta do texto que se leu no dia em que eu conheci Jesus, em que eu me converti. Foi: aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho não tem a vida. Então veja, agora vamos voltar. Se eles têm tudo, mas não têm a mim, o que eles têm? Nada. Agora eu não falo isso com orgulho, olha, nós somos os melhores. Eu falo isso com tristeza. Porque é como se fosse uma ilha. Estamos rodeados de pessoas mortas. Agora, por que eu falo isto? Para poder trazer para a superfície, para cima, a responsabilidade que você e eu temos no meio deles. Por isso é que eu comecei com esses textos, que é uma forma de podermos mostrar para eles. Eu tenho dito que se nós estamos aqui nesse país, não é por acaso. Nas minhas andanças aqui pelo Japão, sobretudo quando me encontro com brasileiros, eu escuto sempre isto: olha, eu vim para aqui para trabalhar, fazer dinheiro, comprar casa no Brasil, depois voltar. Aí eu olho para eles: eu acho que não. Se você é cristão, e mesmo que ainda não é cristão, porque tem brasileiro que ainda não é cristão, quando se tornar cristão, ele vai entender que o propósito que Deus tinha para ele aqui era para conhecer Jesus aqui e depois servir a Jesus aqui. Se você está aqui nesse país, o propósito é que você seja representante de Cristo. Eu não estou a dizer que não tem que trabalhar. Não é isso. Lá mesmo onde você trabalha, você precisa ser representante de Cristo. As pessoas precisam ver Jesus por meio da sua vida.
Às vezes nem é necessário você falar, mas sobretudo pelo seu caráter, pelo seu ser. As pessoas olharem para ti e chegar um momento e dizer: cara, você é diferente. Aí você, como tem o Espírito de Deus, a tua antena espiritual já vai subir, começar a piscar. Você já sabe por que ele está a dizer isso. Cara, há qualquer coisa estranha em você. E você não se escandaliza, porque você já sabe do que está a se falar. Está a se falar do meu Senhor, do meu Redentor que vive em mim. Mas agora, se nós formos exatamente conforme os outros fazem, conforme aqueles que não conhecem Cristo se comportam e nós também nos comportamos assim, então não estamos a fazer nada. Eu creio que todos nós os cristãos estamos nesse país para influenciar esse país com o Evangelho, com o cristianismo. Não estou a dizer que você precisa ter um chamado para ser missionário. O que eu estou a dizer é que você só precisa ser cristão todos os dias. Viver sendo cristão, onde quer que você e eu estejamos. E vamos influenciar as pessoas. As pessoas vão começar a procurar você, sem você pedir, vão pedir conselhos. Olha, eu estou a passar por essa situação. Você fica: e por que está me contando isso tudo? Olha, eu estou a passar por essa situação. Qual é a tua opinião? Agora, não fique distraído, não fique distraída. Você já vai: espera aí, por que assim, do nada, ela se sente livre, começa a contar os problemas? O indivíduo chega para ti e diz: olha, estou a ter problemas lá com a minha esposa, estamos quase para o divórcio. Mas como é que começou isso de chegar para mim? É Cristo que está dando essas oportunidades. Então nós estamos mergulhados nessa nação que precisa do Evangelho. Então nós precisamos viver seriamente o Evangelho. Precisamos nos comprometer e viver seriamente o Evangelho. Então eu quero lhe desafiar. Vai começar agora esse novo ano, a partir daqui a 2 semanas. Vá a fundo com Deus. Procure crescer. Procure ir além com Deus. Acho que a semana passada o pastor leu também Isaías, que diz: alarga a sua tenda. Foi aqui? Foi aqui. Veja, então Deus está dizendo assim: alarga o teu espaço, alarga a tua tenda. Isso quer dizer o quê? Mais de Deus, menos de mim. Quanto mais menos de mim, mais de Deus, nós vamos influenciar aqui a nação. René, mas eu não falo japonês. Eu também não falo tão bem. Mas como é que fica? A única coisa que eu sei é que o Espírito Santo, ele fala japonês também. Tem aqueles momentos em que você simplesmente abre a boca e vai falando, você nem sabe o que está a falar. No final, depois o indivíduo diz assim: eu entendi tudo o que você falou. Você, o que eu falei? Você nem sabe o que você falou, mas ele entendeu. Estava a pregar outra vez numa igreja em português, conheço o meu português mesmo. No final veio uma irmã, eu acho que é da Argentina. Ela disse: olha, muito obrigado pela palavra, pela exortação, pela pregação. Foi como se eu estivesse lá no meu país. Você pregou tudo em espanhol. Eu falo espanhol, mas naquela noite era tudo português. E ela disse que ouviu o espanhol. Agora, são os mistérios do Espírito Santo. São as maneiras como o Espírito Santo faz, trabalha. O que eu tenho que fazer? Eu preciso apenas me colocar à disposição dele. Estou disponível. E para estar disponível, eu preciso me render a ele, cada dia, e começar a viver. Então nós, além de termos essa oportunidade de pregarmos o Evangelho aqui, eu acho que nós somos mesmo pessoas especiais nessa nação. Porque você está nessa nação que tem poucos cristãos, e você é cristão. Então você tem a oportunidade de fazer missões. Quando voltar para o Brasil, você tem testemunhos para contar. Olha, eu estou a pregar o Evangelho ali. Mas você é pastora, você é pastor. Não. Como assim? Como assim você está a fazer missões? Eu sou cristão. Vivo o meu cristianismo lá. E isso é missões. E você está a pregar o Evangelho. Você não faz parte de uma organização missionária. Você nem foi enviado para uma igreja como missionária, como missionário. Mas só o facto de você estar no meio deles, sendo cristão, quando chegam para ti: por que você não fala dessa forma? Você fala: porque eu tenho Jesus. Por que você não faz isso? Não, porque eu tenho Cristo. No dia em que eu me rendi a Ele, morreram essas coisas todas na minha vida. Então, mas espera, isso é estranho. Por quê? Aí você tem a oportunidade de começar agora a conversar, sendo cristão. Eu creio que Deus nos colocou aqui com essas responsabilidades.
Você que é pai, por exemplo, que tem os filhos que estudam aqui, sabe, você é um abençoado. Se já está na escola, por exemplo, está na escola japonesa, vamos supor assim, então você tem um filho, uma filha inteligente. Porque já tem um filho que fala 2 línguas, já é bilíngue. Fala português e fala japonês. Que você, pai, são outras questões, mas não se preocupe. Você tem esse filho. Eu estou a ir ali porque eu quero lhe mostrar algo. Você tem uma responsabilidade. Os filhos são uma dádiva de Deus. Não são nossos filhos. Deus emprestou apenas. Um dia desses, Deus tem maior direito. Agora, a maneira como nós cuidamos desses filhos, vamos prestar contas diante de Deus. Então você tem esse filho que já fala 2 línguas. Veja a vantagem. Lá no Brasil ele só falaria português. Bem, talvez iria na escola para aprender inglês e não sei mais quanto. Mas aqui, a Nelly, por exemplo, disse bem o seu nome, certo? Que eu estava a ver. Kelly ou Nelly? Ok. Já fala português. Vamos pegar ela como exemplo. Já fala português e japonês. Inglês também? Assim, né? Ok. Veja, na idade dela, ela já é bilíngue. E como ela também fez isso e já está entrando em inglês, então já está indo no caminho de poliglota. Alguém que fala mais de 2 línguas. No domingo passado, eu estava a conversar com o Davi, irmão de Natal. Está certo o nome? Davi. Ele chegou para mim e disse assim, olha, ele fala inglês. Quantos anos ele tem? 8. E assim que me disseram que fala inglês, eu já disse alguma coisa em inglês, o rapaz respondeu. Ele é tão inteligente. E olha, o sotaque, a pronunciação dele ele está indo para o inglês americano. Ele não tem a pronúncia como um estrangeiro a falar inglês. A pronunciação dele, o sotaque dele está a parecer como alguém que fala inglês americano. 8 anos. Fala português. E o que mais, vou usar o termo aqui, o que mais me escandalizou na conversa com ele, foi quando ele me disse que ele não está na escola de inglês e está a aprender com o YouTube, nos vídeos de YouTube. 8 anos. Se ele já está na escola numa escola japonesa, não sei, já terá 3 línguas. 8 anos. Agora, por que eu estou a elogiar isso tudo? É aqui onde eu quero chegar com os pais. Então imagina, pai, você que é pai, sem os seus filhos. O Alex, por exemplo, aí, os meninos, já falam japonês? Já. E também já estão com português também, não? Ok. Veja então. Agora, se você já tem filhos assim, quando você começar agora a instruí-los no Evangelho, e nessa idade eles a crescerem com o Evangelho, quando estiverem lá no meio dos amigos, amigas japonesas, que você, pai, não pode falar, eles têm mais autoridade de falar do Evangelho. Então, os filhos são discípulos, pais. Os vossos filhos são vossos discípulos, mas são discípulos em formação. E eles estão a ver, eles estão a observar as vossas vidas. Pai chega e diz assim, você tem que passar a orar, mas o pai nem ora. Você não está a discipular. Os filhos, eles são discipulados pela maneira como eles veem a tua vida como modelo. Tem aqueles pais que vêm para a igreja, o filho olha para ele, a maneira como o pai, a mãe se comporta na igreja, o filho olha e diz assim, mas essa é mesmo a minha mãe. Quem é essa senhora? É que lá em casa ela é diferente. Mas aqui é tudo. Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia. Eu não sei mais quanto. Mas lá em casa desaparece isso tudo. Então, o filho fica assim perturbado. Por isso é que muitos filhos hoje em dia estão a rebelar-se no Evangelho. Não quer saber de Deus porque não tem esse padrão lá em casa. Não tem esse modelo lá em casa. Então, se vocês têm filhos aqui no Japão, tem primeiro essa vantagem, são inteligentes, eu admiro-os. São inteligentes. Porque se já, com essa idade, já tem essas 3 línguas, eu adquiri as outras não sei quantos anos, mas já estão assim. Agora, vamos injetar o Evangelho. Já nessa tenra idade, vão crescendo com o Evangelho, vão influenciar a sociedade ali.
chegar para ele, por exemplo, contar para ela o verdadeiro significado do Natal. E ela vai chegar lá na segunda-feira no concurso, né? E começar a falar, Christmas Day, Moro Janayo, Santa Janai desu ka? Yeah. Jesus-sama no rikishi desu ne. Aí começa a falar de Jesus. E as japonesas, amigas dela, opa, essa parte eu não sabia. Você pega na palavra Christmas, se você olhar o inglês, né? Cristo, mas quer dizer missa ou culto. Bom, católico, né? Mas quer dizer culto. Então eles juntaram simplesmente Cristo e missa, ou Christ, mas quer dizer missa de Cristo. Para nós aqui, culto de Cristo. Esse é o significado da palavra Christmas. Não tem nada a ver com comercial. Então, nós abrimos a conversa a partir dali e começamos a falar do Evangelho. Mas é necessário que possamos viver o Evangelho. Finalmente, João ele diz assim, foi Ele que nos amou primeiro. Não fomos nós que os amamos. Lembra que Jesus um dia desses chegou e disse para os discípulos, não foram vocês que me escolheram, fui eu que os escolhi. Por isso é que eu concordo com o pastor Augusto Nicodemos, que diz assim, olha, não fui eu que encontrei Jesus, foi Ele que me encontrou. Porque não era Ele que estava perdido, eu é que estava perdido. Cristo me encontrou. Agora que Cristo nos encontrou, o que fazemos com esse Cristo? É como se Pilatos agora estivesse a nos perguntar, o que eu farei com esse Cristo? Tiveram uma pergunta belíssima, e os homens disseram, crucificam. Qual é a tua resposta? Quero lhe sugerir. O que você fará com Cristo? Viva para Ele. Morra para Ele. Siga-o todos os dias. Não o crucifique mais. Viva para Ele. Todos os dias. Se comprometa seriamente a viver para Ele. E que cada dia seja o seu Natal. Não tem nada a ver com 25 de dezembro. Mas todos os dias eu vivo para Cristo. E é assim que vamos. E Ele te deu a paz. Ele nos dá a paz. Essa paz Ele nunca vai retirar. Por isso é que quando alguém morre, René, eu não falo descansa em paz, porque eu sei que ele já tem essa paz. Então, assim, para mim, na minha cabeça espiritual, não bate bem chegar para ele e dizer, descansa em paz. Ele não perdeu a paz quando partiu. E o ímpio, aí é pior, então, aí mesmo é que eu não falo. Porque alguém que já vivia sem o príncipe da paz, agora que partiu, já não tem como viver para ele. Aí já são outras questões, mas não querendo criar confusão para o irmão. Então, amados, Deus nos chama para vivermos o seu Evangelho de forma, assim, de forma prática. De forma prática. Tenha fome de Deus. Viva as coisas de Deus. E Deus realmente vai se manifestar e vai usá-lo. Então entenda assim, você e eu estamos nesse país e temos uma grande responsabilidade nesse país de pregarmos o Evangelho. Não somos nós que vamos converter os japoneses, nem faz isso, também nem vais conseguir mesmo. Você pode fazer jejum de 100 anos, você nunca vai conseguir converter um coração. Isso é obra do Espírito Santo, é perca de tempo. Não gaste oração com isso, tá? Simplesmente viva o Evangelho, vamos viver o Evangelho, vamos ser missionários mesmo. Pessoas que se comprometem e vivem a palavra de Deus. A começar lá na sua família, os filhos que ainda não conhecem o Evangelho. Talvez você nem precisa falar já do Evangelho, mas você precisa fazer uma coisa sempre, todos os dias. Eu tenho chamado isso de número de contato telefônico para os céus, que é 002 joelhos no chão. Você passar a orar pelos seus filhos. Quando nós dissemos assim, pô, esses japoneses, cabeça dura, nunca se converte, está aqui a ouvir o Evangelho, quando o pastor fez o apelo, ninguém. Quantas vezes você ora? Quantas vezes você e eu dizemos assim, hoje eu não vou comer, hoje eu vou jejuar pelo meu tchachô. Ou murmuramos, eu só vou orar por ele. Eu vou orar por aquele meu irmão que está lá no Brasil, que ainda não conhece Jesus. Só mesmo, é oração. E nem vou correr para ele dizer, olha cara, estive em oração por você, cara, estive orando. Não, você não precisa, a não ser que se o Espírito Santo te direcionar, amém. Mas se preocupe mais em começar com oração. Orar pelo país, orar pela sua família,
porque também estão vindo dias aí duros, difíceis, a nível do mundo e aqui também no país, aqui esse Japão. Deixa eu lhe contar algo. Sabe, com essa morte do ex-primeiro-ministro Abe, eles adotaram aí algumas leis contra a religião. Já era difícil pregar o evangelho aqui. Sabem da história, né, que envolveu aquela seita. Então, para eles, tudo que é religião é faria do mesmo saco. Pior, então, nós, os cristãos, sempre foram vistos como religião dos estrangeiros. Então, dizem que adotaram aí algumas leis, por exemplo, que tem a ver com as ofertas. Quando chega aqui, por exemplo, o momento ofertório, se alguém sentir-se que está sendo pressionado para a oferta, ele pode ir para a polícia e eles chegam, fecham e não sei mais quanto. E então, quando saímos para pregar o evangelho, você vê a opressão, a realidade espiritual da nação. Então é necessário muita oração. Então eu quero lhe convidar, nesse ano que vai começar, seja diferente, seja um cristão radical, determinado a viver o evangelho, onde quer que você esteja. No seu carro, tenha sempre folhetos, tichos. Eu gostei da outra vez, quando a Jane pegou-me lá em casa, eu ainda não tinha carro. Eu estava sentado atrás, aí depois vi, estava cheio de folhetos. Eu disse, essa irmã é espiritual. Pois, ande sempre com folhetos. Você não vai falar do evangelho. Agora, por exemplo, tem frio, né? Aí está todo mundo gripado e não sei mais quanto. Aproveita, é uma oportunidade. Assim, doze. E ele, arigato. Mas o teu objetivo é o evangelho. E ore por isso. Amém? Deus seja louvado. Vamos colocar em pé, passar o microfone ao pastor.